Oi galera, tudo bom? Professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. E hoje nós vamos para a parte 3 dos Íncolas. Mas eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Deixarem aquele like e compartilhar. Então hoje nós vamos para a parte 3 dos Íncolas. Nós vamos falar sobre os grandes grupos, os tupis, os tamoios, os tapuias, os guaruaques, os caraíbas, os grupos menores e vamos finalizar. Na parte 2 nós falamos sobre governo, sobre cultura, sobre religião, sobre família, sobre a indústria, sobre a guerra, sobre a origem e sobre os costumes, né? Lembra que nós falamos sobre os índios que gostavam, né, de tatuar o corpo, furavam os lóbulos das orelhas e o septo nasal, onde colocavam penas, onde colocavam para festas, né, ossos ou madeira, brincos, braceletes, colares, adornos. Bom, agora nós vamos para a parte 3. Os grandes grupos. Os dois maiores grupos de indígenas da época do descobrimento eram os tupis guaranis e os jés ou os tapuias. Gente, o padre Anchieta, no século XVI, ele fez um dicionário sobre o Tupi-Guarani. Vocês lembram do hino nacional? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ipiranga é uma palavra indígena. Nós temos muitas palavras indígenas no nosso vocabulário. Ipiranga é uma delas. Ipiranga significa Rio Vermelho, traduzido pelo padre Anchieta no século XVI, pelo dicionário Tupi-Guarani português. As tribos do primeiro grupo falavam uma língua geral ou comum, o Abanhenhenhá, ou Avanhenhen, ou Tupi Antigo, cuja primitiva gramática foi escrita pelo padre Anchieta. Veja só, o próprio livro se refere ao padre Anchieta, né? Dizendo que o Tupi Antigo foi escrito pelo padre Anchieta, justo neste dicionário e em outros livros também, porque se nós formos falar sobre literatura, a literatura dos quinhentismos, o que é a literatura do quinhentismo, gente? Aqui no Brasil, ela é a literatura de informação, a carta de Pero Vaz de Caminha, levada por Gaspar Lemos até o rei Dom Manuel, e a literatura deixada pelos jesuítas e o padre Anchieta. A gramática foi escrita pelo padre Anchieta. Os tapuias e os índios de outros grupos falavam línguas diferentes. Gente, eu quero contar um relato de um índio recente, né, da atualidade,
que lutou pela redemocratização, que foi o índio Juruna, foi deputado federal. O índio Juruna conta-nos a história e há relatos em diversos jornais do nosso país que, durante as eleições para a redemocratização, onde concorriam Paulo Maluf e Tancredo Neves, os aliados do Paulo Maluf enviaram para o índio Juruna uma mala recheada de dinheiro. Se eu não me engano, na época era em torno de 300 mil cruzeiros. Esses 300 mil cruzeiros era muito, muito, muito dinheiro hoje, gente. Mas o que o índio Juruna fez? Eu vou devolver a mala de dinheiro para vocês e o meu voto é aberto. Eu voto em Tancredo Neves, porque eu voto pela redemocratização e eu voto pela abertura do voto direto nas próximas eleições. Nós estamos entrando em que fase? Nós estamos entrando na nova república, que vem até a atualidade. Mas nós estamos neste conto de história aqui, relatando os ínculas lá do século XVI, que teve contato com o Padre Anchieta, né? Que traduziu, que fez o dicionário. Então vamos dar continuidade. Número 2, os tupis. Os tupis tinham grande amor à guerra. Eram hábeis canoeiros e viviam ao longo de quase todo o litoral. Contavam-se entre eles os carijós e os guaranis. No sul, os mauês e amaguás no Amazonas, os potiguaras do Rio Grande do Norte a Paraíba, daí ao São Francisco, os caetés, vizinhos destes na Bahia, os tupinambás no sul do litoral baiano, os tupiniquins entre Campos e Angras dos Reis, os tamoios classificam-se geralmente entre os tupis guaranis, os índios guaianás de São Paulo, Guaianás de São Paulo. Número 3, os tapuias, os gés ou tapuias, eram os mais atrasados dos nossos silvícolas, né? Dos nossos silvícolas. Julga-se serem eles dos mais antigos do continente. Entre suas tribos citam-se os caigangues no Paraná e São Paulo, os chavantes e caiapós em Goiás e os botocudos e aimorés, de todos os mais rudes, no Espírito Santo. Estes índios usavam em geral nos lóbulos das orelhas ou no lábio inferior perfurado patoques ou botoques de madeira ou têmbetas, donde seu nome de botocudos eram tão bárbaros que exerciam a antropofagia por ódio e por gula. Não conheciam a cerâmica, a agricultura, não sabiam navegar e não construíam casas, nem mesmo tinham a rede, cujo uso era comum noutras tribos. Todavia, os que viviam na zona mais ocidental eram menos
incultos. Durante a colonização, os brancos não tinham mais ferozes lutas que as empenhadas contra as tribos tapuias. Aqui, gente, olha, eu vou mostrar aqui, né, um retrato, né, um desenho dos índios, né? Olha só, dá para ver bem os tapuias ao alto, olha só como que eles eram. Então, é isso aí. Vamos dar continuidade à leitura. Os Nuaruaques. As tribos deste grupo estendiam-se do Xingu aos Andes e ocupavam uma região do Baixo e Médio Amazonas. Crê-se que sofreram a influência dos índios peruanos mais civilizados. Deste grupo, notam-se no Brasil os Manaus, no Amazonas, e os Purupurus e outros na bacias do Purus ou Parecis, em Mato Grosso. Gente, eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, ó. Tinham mitos com que tentavam explicar os fenômenos naturais. Para os Bacaíra, o ano tem dias mais longos que outros, porque em certa estação o sol do ocaso é carregado subterraneamente por um animal ligeiro, e noutra por um animal tardo ou lerdo. Capistrano de Abreu, grande historiador brasileiro, nos deixa este relato. Vamos dar continuidade, agora falando sobre os Caraíbas. Eram estes ínculas dos que mais se aproximavam dos tupis por seus costumes. Hábeis navegantes, foram com os maias os únicos indígenas americanos que usaram velas em suas embarcações. Eram, porém, rústicos e cruéis. São deste grupo os Bacaíres do Xingu e os Pimenteiras do Piauí. Dois grupos indígenas, Pimenteiras e Bacaris, um no Xingu e o outro no Piauí. Número 6, grupos menores. Mencionam-se entre as tribos não incluídas nos grupos anteriores os Iambiquaras e os Bororós de Mato Grosso, os temíveis Goitacás, que habitavam o Rio de Janeiro, os belicosos cavaleiros Guaiacurus da zona sul mato-grossense e os Cariris, que viviam entre o Itapicuru e o São Francisco. Agora uma nota especial, gente, olha só, para compreendermos melhor sobre os Incas e os Maias. Quando foi descoberto o Brasil, entre aspas, porque o Brasil foi conquistado, havia uma nação indígena que não vivia sobre bandeira alguma e muito menos sobre divisa construída por europeus, como Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia, Uruguai, Guianas e etc., Venezuela e etc. Então aqui diz assim: quando foi descoberto o Brasil,
já havia na América desde vários séculos dois povos civilizados. Olha, não estão se dirigindo aos índios de outra forma, como não a mais nobre, a de chamá-los de civilizados, que formavam os impérios dos astecas no México e dos incas no Peru, com suas cidades, templos e palácios. Então dá para saber que os astecas é no México e os incas é no Peru. E com isso nós finalizamos esta aula sobre os índios. Mas o mais interessante, gente, é essa parte da redemocratização que nós temos em 64 uma troca de governo e em 82, 21 anos depois, outra troca de governo. Nesta segunda troca de governo, quando se vai lutar pela redemocratização, pelo voto às diretas já, né, que se inicia ali a abertura, os passos para a redemocratização, nós temos ainda uma eleição indireta para a presidência da República entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, MDB e Arena, com a vitória do MDB de Tancredo Neves, com o apoio de um deputado do PDT, um deputado federal que se chama Juruna, um índio. Juruna é o único deputado federal e o primeiro deputado federal índio da nossa nação. Então, entregam no gabinete do Juruna uma mala com 300 mil cruzeiros, ou 3 milhões de cruzeiros, eu não me lembro muito bem. E o Juruna pega a mala, chama a imprensa vem e diz: olha, eu vou devolver essa mala, porque essa mala é uma forma corrupta de comprar o meu voto, e eu vou devolver essa mala e o meu voto é aberto e é Tancredo Neves. E Tancredo Neves ganhou a presidência da República. E depois disso nós tivemos as diretas já. Não foi Tancredo Neves que governou o nosso país, mas nós estamos lá no século XVI. Mas, gente, do século XVI à atualidade, o que foi subtraído deste país, retirado dos povos originários, retirado dos índios, que foram dizimados, passam por humilhações nas grandes cidades, não tiveram suas demarcações de terra. Agora, nos últimos governos, ainda tem garimpo ilegal na Amazônia, envenenamento de rio, assassinato de índios, sabe? Então, quando a gente chega nessa parte da história, é que a gente vê o que realmente está sendo subtraído do nosso país. Um país tão rico, que tem a melhor base de lançamento de foguete espacial do planeta. Só em pensar que o que foi retirado dos nossos índios daria para eles serem donos de 2 ou 3 empresas maiores que a que Elon Musk tem. Se nós formos falar sobre o Vale do Silício, nós sabemos das riquezas que Portugal, no século XVIII, enviou para a Inglaterra. Bom, desde a extração do pau-brasil, né, gente? O índio não se deixou escravizar, mas desde a extração do pau-brasil as riquezas foram para a Inglaterra.
E como eu já falei, a Inglaterra, quando sente medo, porque até o início da Segunda Guerra Mundial era o país mais forte, mais potente, mais rico do planeta, né? Ter ganho as batalhas contra a família Stuart, que era financiada e apoiada pela França, né? Mas a Inglaterra, por quê? Porque Sagres era, né, a NASA do século XV. Então Portugal tinha essa vantagem de extrair riqueza, né, da África, da Ásia e da América, porque Portugal tinha a melhor navegação do planeta. A melhor navegação do mundo, na atualidade, era de Portugal, era de Sagres. Sagres era uma NASA, era a melhor escola naval do planeta, à frente do seu tempo. Então, essa riqueza é enviada sempre para a Inglaterra, para a Inglaterra, para a Inglaterra. Tanto que hoje, se nós desembarcarmos de um avião, de um navio em Portugal, e perguntarmos, cadê o nosso ouro? Vamos dizer, vosso ouro está na Inglaterra. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, gente, a Inglaterra fica com medo de ser invadida pelas tropas nazistas de Hitler e envia todo o ouro, todo o seu tesouro, toda a sua riqueza para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se torna a hegemonia que é hoje. Então, quer dizer que, inclusive no Vale do Silício, nos desenvolvimentos empresariais, provavelmente tem muita riqueza brasileira que foi tirada de forma criminosa dos nossos índios, né? O México ainda briga por uma parte do território estadunidense. Por quê? Porque os Estados Unidos eram apenas 13 colônias pobres que não enviavam nada para a Inglaterra, mas que precisavam de ajuda da Inglaterra para sobreviver, até a expansão dos Estados Unidos para o oeste. Mas isto são outras e outras e outras histórias. Hoje finalizamos por aqui. Juruna, te agradecemos, querido deputado, querido índio. Superaste muito a fome, a miséria, a discriminação, para chegar ao cargo de deputado e dizer assim: eu não preciso dos dólares de vocês e eu não preciso do dinheiro corrupto da política brasileira. O que eu quero é uma política honrada, honesta, ética. E devolve uma mala de dinheiro. Bom, também quero agradecer, né, ao nosso anjinho Miguel, que está nos defendendo com sua espada, né, afastando o mal da nossa nação brasileira. Gente, com isso encerramos esta aula e, a princípio, acreditamos que os políticos possam se desenvolver melhor. Também vamos falar sobre a educação. Até o século XVIII, o Tupi-Guarani era a língua praticamente nacional, era a língua pátria, era a língua mãe, se falava mais Tupi-Guarani que o próprio português. No Paraguai se ensina o Guarani em sala de aula, e aqui, por uma decisão do Marquês de Pombal, se exclui a língua Tupi-Guarani, né, do convívio do povo, e nós acreditamos que os deputados têm o poder de revogar e criar uma matéria para que seja ensinada em sala de aula a língua indígena, para que a cultura continue avançando dia a dia. A língua Tupi-Guarani, acreditamos que possa ser ensinada em sala de aula, mas o mais importante não é só a língua Tupi-Guarani, é o respeito ao próprio índio, que a gente sabe que foi roubado, foi dizimado. Gente, então com isso nós encerramos. Nosso anjinho Miguel, obrigado, espero que goste desta aula e deixem o seu like, se inscrevam, por favor.
vamos encerrar aqui. Bom, será que precisamos de um padre jesuíta na presidência da República para voltarmos a termos o Tupi-Guarani ensinado em sala de aula? É mais uma língua, mais uma matéria, gente, que seria fantástico nós aprendermos. Assim como precisamos aprender inglês, precisamos aprender alemão, italiano, francês, diversas línguas, o espanhol, o português, o Tupi-Guarani também precisa ser ensinado e respeitado. E esses, assim eu encerro a minha aula. Agradeço ao meu anjinho Miguel por estar nos cuidando. E vamos finalizar, estamos aqui no 4º Distrito Beer, onde sempre somos muito bem servidos, né? Vamos tomar aquela Coca-Cola. Olha só. Delícia. Olha só a nova propaganda, ó. Amor. Delícia. E vamos encerrar este vídeo. Obrigado.